Boa noite, boa noite. Hello, Edgar, tudo bem? Tudo melhor agora falando com você, minha querida. Que bom, eu também, estou super contente da gente estar junto aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, Dora. Assim, é um privilégio. Eu e muitos da minha geração, né, das nossas gerações, que conhecem a Teacher Dora. Não é? Nossa, é muito legal isso. E, É tão engraçado, né, que meu nome não é Dora, né? Meu nome é Maria Auxiliadora. Mas ninguém me conhece como Maria Auxiliadora, é a Teacher Dora. Teacher Dora, gente, deixa Acabou, ela. ponto, né? É mais simples, é mais fácil e mais, né? Que Não bacana, minha é? amiga. Então, bom, vamos apresentar formalmente, então, a Teacher Dora. Eu tenho um currículozinho seu aqui. É Fique... mesmo? Bora lá. Que não, será que estão falando de mim, gente? ele Sou não igual é... a Sofia Loren. Falem bem ou falem mal, contanto que fale de mim, tá joia. Exatamente. Como é que fala? Estando na mídia, está ótimo. Tá ótimo, não é? Imagina. Bom, É um não é currículo... bem assim, não, mas é Não, brincadeira, né? Só pra imagina. gente cortar um pouquinho. Com certeza. Até porque eu falo para você, estudou muito, viu? Falar para você que eu estou, assim, estarrecido com o que eu vi aqui. Tá. Bom, primeiramente, hoje é nossa 31ª a edição do nosso Café Cultural. Eu vou receber Puxa, que aqui... bacana! Já estamos na 31ª, nessa brincadeira. E de uma ideia, né? Surgiu uma ideia e surgiu esse network e foi indo, e foi fluindo. Foi muito legal. Esse Covid teve uma coisa boa, né? Todo mundo teve que se reaprender, né, Edgar? Se reinventar, que coisa doida, né? Eu nunca Coisa doida, imaginei. né? Então... Fiz a primeira, aí as pessoas falavam assim, você leva jeito, que não sei o quê. Eu falei, será? Tá, vamos fazendo. Aquela história. É uma coisa que eu li, 31ª, olha... é uma coisa que eu vi tu aqui, que eu achei muito legal. Não é tipo, não vira uma obrigação, você trata isso como o teu hobby, né? Como a tua paixão. Exato, a paixão mesmo, é isso mesmo. Maravilha, vamos lá. Ela é mestra em literatura comparada e graduada em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. Isso, vamos dar valor, né? Grande faculdade. Nossa universidade aqui. Exatamente. Formada em inglês pela Fisk, com aperfeiçoamento em, me corrija se eu estiver errado, Bournemouth. Very good. Bad English. My bad. É da Inglaterra, Miami-Dade College, nos Estados Unidos. Participou do programa profissional do Rotary Internacional e 5 anos de doutorado em linguística pela PUC de São Paulo, Dora. Dora Arcioli. É isso. Dora Arcioli. Teacher Dora. Para os íntimos e os amigos e os isso aí. alunos. Não é? Maravilha. Gente, obrigado para todo mundo que está entrando, que está ajudando aí a compartilhar esse bate-papo incrível, porque eu falo que a Dora é uma celebridade. Porque... Nossa, ganhei a noite, gente. Eu que agradeço. Ela tem uma história, eu falo para você, Dora, eu sou do... A gente tinha a cidade não tinha muitas opções de escola de inglês, né? E desde que eu me entendo por gente, existe o Fisk. E aí nós vamos contar um pouquinho dessa história também, de como foi, né? Você com o Fisk. E eu sempre estudei no concorrente. Porém... Tô sabendo, Edgar, eu tô sabendo. Porém, todos os meus amigos estudavam lá e eu ficava até meio perdido, mas todo mundo falava da Teacher Dora e do Gilberto. Então, principalmente pelas festas, né? As festas de ano. Festas, né? Maravilha. Como praticamente os primeiros, né? Coisa boa isso, né? Ô, Dora, e como é que surgiu essa ideia de ter uma escola? Vamos contar um pouquinho da sua vida. Como é que foi? Vamos lá, bora lá. Vamos fazer uma ordem meio cronológica, entre aspas, aqui. Então, né? Olha só, é uma coisa engraçada, né? A pergunta que todo mundo faz, né? O que você quer ser quando crescer? Então, desde pequenininha, eu sempre quis ser professora, né? Sabe aquela menina que tinha o quadro negro para brincar com as primas e a professora era ela porque o quadro negro era dela?
O menino tinha a bola, né? A bola é minha. Se me deixar jogar, a gente brinca. Então, era mais ou menos essa brincadeira de criança. Então, eu sempre... meus pais foram professores, né? Minha mãe foi professora primária, meu pai foi professor da Escola Técnica de Contabilidade. Então, acho que está meio que no sangue essa coisa de ser professor. Eu sempre quis ser professora, eu sempre gostei de ensinar. E sempre me perguntavam, o que você quer ser? Eu quero ser professora, era isso que eu queria ser desde pequenininha. E era um sonho mesmo. E aos 11 anos, eu cismei que eu ia abrir uma escolinha. Eu abri uma escolinha e eu ia dar aula para ajudar as crianças que não davam conta de estudar sozinhas. E meu pai era contador, e ele tinha vários amigos e tal. E eu sempre fui muito boa, né? Nerd, né? Na minha época eu chamava nerd, não, era outro nome. Mas eu sempre fui nerd na escola e tal. E eu resolvi. Aí meu avô falou assim: olha, filha, aqui tem um quartinho aqui no fundo de casa, o quartinho está lá até hoje. O vô vai pintar ele para você, era de madeira mesmo, vou fazer uma mesa, e aí você começa a dar aula. Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E foi assim que eu comecei a dar aula particular das crianças que precisavam, que estavam de ajuda, que precisavam estudar. Eu ajudava de matemática, então as mães mandavam, era assim, 1h da tarde era o nosso horário. E as mães mandavam meio-dia, eu mal tinha acabado de almoçar, meio-dia as crianças estavam chegando em casa. E aí, né, aquilo era uma delícia, porque na casa dos meus avós tinha um pé de caju, tinha pé de laranja, tinha pé de manga, né? E aquilo era uma farra. Então eles iam justamente porque eles adoravam pegar caju, pegar manga, né? E aí foi assim que eu comecei. E sabe qual era o nome da minha escola? Você vai morrer de rir. Vamos lá. Olha só, meu avô botou o nome de escolinha Vai ou Racha. Que beleza, olha. Assim, aí eu falo imposto. assim, vô, escolinha Vai ou Racha, tá vendo, vô? Foi. Olha, que história, gente. Isso é uma E foi pérola. assim que começou. Foi assim que eu comecei a minha vida de professora. Desde os 13 anos, né? Dos 12 para os 13. Aos 14 anos, né? Eu já estava estudando inglês na FISC, né? Eu fui aluna da FISC, eu falo que eu sou assim, praticamente a FISC tem 40 e tantos anos em Três Lagoas, eu tenho junto com a FISC 40 e tantos anos em Três Lagoas. Porque eu comecei com a FISC, logo que a FISC abriu, eu fui estudar inglês na FISC, e aos 14 anos eu tinha terminado meu curso de inglês e fui convidada para dar aula na FISC. Então eu comecei com a sala, era uma sala de 3 alunos, eu fui assim praticamente posta à prova, porque aquela sala, meu pai eterno, eu tinha assim uma aluna que era excelente, muito boa, e eu tinha 2 que eram assim, falei, gente, é minha prova de fogo. Ou eu levo essa turma até o final, ou eu estou despedida no próximo ano. Graças a Deus eu levei até o final. Então, foi assim que tudo começou, desde os 14 anos que eu dou aula, desde os 12 anos, na verdade, que eu dou aula, mas oficialmente desde os 14 anos. Então, são aí 40 anos, né? 40 anos de sala de aula. Da delícia, né? E você considera isso uma vocação? Eu acho que é, né? Eu acho que eu acho não, eu acredito que seja uma vocação, né? Porque ser Eu tenho professor não é para certeza. todo mundo, Eu né? tenho certeza disso. Mas é o que você falou no começo. Assim, é legal você fazer com zelo, né? Com mimo, com prazer, com paixão que você faz. Aquilo vira obrigação, vira você ter que ir, já não é mais legal. O lance é você fazer com esse fervor e ter a certeza que vai dar certo. Que é ter certeza que vai ter o futuro planejado ou não planejado, mas que você queira e siga e vá até essa direção, né? Eu acho isso muito, muito legal, Dora. Dora, e aí, você, como é que foi aí? De repente, acho que ela saiu, caiu? Acho que ela apertou alguma coisa. Calma aí, gente. Ver se ela vai me chamar aqui de novo. Vamos lá. Ela vai entrar de novo, calma aí. Alguma coisa na conexão. Vamos lá, esperando um pouquinho. Boa noite, gente. Boa noite, Arrê. Mercedes Bonfiette, minha amiga. Beijo. Gilberto.
Vamos ver aqui. Aí, estamos voltando. Vamos aguardar um pouquinho. Teve um probleminha no telefone dela, gente. Mas ela já tá voltando. Ela acabou de me avisar aqui, pediu para pedir desculpas também, mas já tá retornando. É só um probleminha. Tá muito calor, gente. Aí a aparelhagem esquenta, tudo esquenta, fica tudo muito, muito difícil. Mas, assim, quero agradecer a presença de todo mundo, Mercedes, Gilberto, Aurora Vilauba, Samira, todo mundo que entrou, Rai Campos, que mais? Nora, Ney, Paulo Henrique Rosseto. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí. Vamos aguardar a Dora, que ela tá se reconectando aí. Teve um probleminha de aquecimento do aparelho. Também, na cidade que nós vivemos, assim, de 45 graus, né? Não é para qualquer um. Então, a gente... Ela tá reiniciando, vai entrar pelo computador, se eu não me engano, pelo que eu entendi. Vamos voltar aqui. Porque, assim, essa história tem que ser contada, de qualquer jeito, eu falo para vocês. Tem história muito legal dela, e é uma trajetória de sucesso, né? André, obrigado, André, pela presença. Ela está voltando, nós estamos aguardando ela, que tem um probleminha só no telefone, se eu não me engano. Aí ela vai entrar pelo link do computador. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho. E, assim, nós tivemos essa ideia de convidá-la, assim, bati um papo com ela e eu falei... gente, preciso contar a história desses profissionais, né? Eu falo assim, e é legal que você conta a história do profissional humanizando, porque ela é uma mãe para todo mundo, né? Eu acho que quem já passou pelo FISC ali, todo mundo sabe que a Dora é a mãezona, minha segunda mãe. Ó, tá entrando, gente. Dora Scioli, aceitar, adicionar. Hey, voltamos. Voltamos ao vivo, ao vivo. Como diz o assim. Faustão, quem sabe faz ao vivo. Isso que acontece quando tá ao vivo, cai. Exatamente. E outra. E não caiu a audiência, Dora. Olha que bacana. Não, que bacana. Então tá bom, né? A turma tá afim de escutar a Teacher Dora. Eu falei, não, eu tava contando para eles aqui, que eu falei, gente, eu tive a ideia, eu falei assim, eu preciso contar a história dessa profissional. E, assim, não só da profissional, dessa mãezona de todo mundo, né? Porque, pois é, né? assim, os alunos, assim, acabam sendo seus filhos também, seus sobrinhos. Com O certeza. que você deve ter de sobrinho nessa cidade. Que coisa boa, né? Maravilha, amiga. E aí, Dora, como que foi a ideia de você? Você chegou a trabalhar na FISC, mas aí vocês se casaram, você com o Gilberto? Nós nos encontramos, nos conhecemos na faculdade, né? E da faculdade a gente começou a namorar e tudo, e ele trabalhava no Banco Itaú, né? E aí, quando eu estava no último ano mesmo, né, da faculdade, a gente se casou e ele trabalhou no banco e eu professora. Na verdade, eu dava aula em várias escolas. Eu tinha meus aluninhos particulares, porque eu não podia abandoná-los, né, que era do meio-dia às 3 horas da tarde na minha casa. Eu dava aula de manhã no Peter Pan, gente. Alguém lembra do Peter Pan? A escolinha da professora Terezinha Bazé, depois ficou com as meninas dele. Trabalhei muitos anos com eles, né? Depois eu fui para a Casinha Feliz, então eu dava aula de manhã no Peter Pan e eu dava aula à tarde na Casinha Feliz, 2 vezes na semana. E dava aula na física à noite, né? E aí eu saía à noite, a minha aula terminava tipo 7 horas da noite, então eu saía da FISC e ia para a faculdade, né? Ia terminar meu curso na faculdade. Às vezes eu chegava atrasada, às vezes tinha que explicar para o professor por que eu chegava atrasada, né? E então
a gente estava mais ou menos o quê? Acho que era o ano de 86, quando a diretora me convidou, que ela não poderia continuar com a escola, e se eu não gostaria de comprar a escola. E essa diretora é a Vânia Guerra, e ela foi, inclusive, minha madrinha em todos os sentidos, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim que, nossa, que foi tudo de bom na minha vida. A Vânia foi minha professora também. Maravilhosa, né, gente? E aí foi com ela que eu comprei a escola. E aí a gente começou a partir de 86, de 1986, juntos, né? Aí eu chamei o Gilberto, né? Ele trabalhava no banco, eu trabalhava só de professora. Falei, olha, a Vânia não tá passando a escola pra gente. Eu acho que é a nossa chance, a nossa oportunidade aí. Bora trabalhar comigo? Bora, são 36 anos aí, trabalhando juntos, marido e mulher, né? 36 anos. 36 anos. Ele na parte administrativa e eu na parte pedagógica. Um não mete o bedelho no outro, entendeu? Porque senão aí não dá certo, né? Dora, você tem por alto, assim, uma bem mediana, a quantidade de alunos que vocês formaram nesses anos todos? Eita, Lelê, é muito aluno. É muita coisa. Não, então, se você tivesse uma média... Não. Olha só, a FISC tem 60 anos, né? E nós temos, assim, 40 anos, né? Mais de 40 anos de FISC. A FISC formou 15 milhões de alunos, né? A FISC Brasilzão. São 15 milhões de alunos que a gente colocou aí. Nossa, a gente deve ter muito aluno. Nunca fiz. Engraçado, né? Eu nunca fiz essa conta, né? Mas a gente já formou muito aluno, graças a Deus, né? Formamos muito professor de inglês aí, né? O que foi muito bacana, né? Muita gente que estudou com você hoje é professor, foi professor da FISC também? Não, muita gente, foi formado com a gente, foi formado como professor conosco, nós somos referência, né? A FISC é referência em tudo isso, né? Em formar professores de inglês, a FISC é referência, né? Em colocar muita gente no mercado de trabalho, né? Nós colocamos, nossa, muita gente boa aí que por causa do inglês, né? Conseguiu um trabalho bacana, um trabalho legal e ainda tem contato. Você sabe o que é a coisa mais gostosa do mundo, Edgar? Não é nem saber que essas pessoas estão num cargo X hoje. Sabe quando você está num shopping em São Paulo, que você está, sei lá, você tá vindo de uma viagem, está lá no shopping esperando o teu horário, ou você está lá em São Paulo e aí você resolveu ir lá no shopping fazer uma... De repente você escuta uma voz assim, Teacher Dora! E aí é um aluno seu. Esse não tem o que paga, entendeu? Isso não tem o que paga. É uma coisa muito bacana. Que maravilha. Dora, e você fala, a escola FISC, lógico, ela hoje é a maior, né, em questões de ensino de línguas, eu acho que de idiomas, né? Não sei se é o mais apropriado falar. E conta por que do nome FISC. Para quem não conhece. Para quem não conhece, né? Muita gente pergunta para a gente, né? O que significa FISC? Na verdade, FISC é o sobrenome do nosso querido, né, e já falecido Mr. Fisk. Então, Mr. Fisk, né, veio para o Brasil na década de 50, né, se apaixonou. Um dos irmãos dele trabalhava aqui no consulado no Brasil. E ele veio conhecer o Brasil na década de 50 e ele se apaixonou pelo Brasil e começou a dar aula. Na verdade, começou a dar aula com o IAGESE, né? Ele começou a trabalhar no IAGESE. Depois ele foi para a TV Tupi e começou a ensinar inglês com FISC, né? Era um programa inglês com FISC na TV Tupi. E aí, então, ele resolveu abrir o seu próprio negócio e deu o seu nome, né? É uma coisa muito bacana, né? Porque Mr. Fisk sempre dizia para nós que nenhum sonho é pequeno demais. E é verdade, nenhum sonho é pequeno demais, né? É uma frase que a gente ouvia sempre dele. E eu me emociono quando falo, né? A voz chega a ficar embargada, porque ele foi uma pessoa muito querida. Ele esteve aqui na nossa escola mais de 4 vezes.
Que maravilha. Ó, os fãs já estão ligando, olha que bacana. Não é? No ao vivo. Rapaz, isso aqui não é fã, não. É que eu esqueci de... Vamos lá, Dora. Quando a gente vê 011, o que a gente já pensa? Ai, meu Deus, nem te falo, que Nem isso liga fala, pra gente né? todos os dias. Então. Ô, Dora, e qual que é o diferencial? Vamos lá, qual que é o diferencial do Fisk hoje? Assim, sempre foi das outras demais. Não desmerecendo, claro, as outras escolas, mas assim, que ela tem uma peculiaridade, né? Alguma característica de ensino. Edgar, eu acho, eu acredito, exatamente, né? Todas as escolas têm o seu, né? Cada um vai ter o seu diferencial. O nosso diferencial, eu acho que é cuidar com esse carinho, né? Porque quando a gente sai na rua e escuta um Teacher Dora, né? Teacher Dora, Gilberto, né? É uma coisa muito bacana. Então, esse carinho com que a gente cuida dos nossos alunos, essa preocupação que a gente tem com todos os nossos alunos, enfim, a FISC, ela tem uma equipe, né? Tem uma excelente equipe que trabalha para nós em São Paulo, montando, né, os nossos livros, montando os nossos cursos, uma equipe que está sempre antenada, que está sempre fazendo pesquisa para saber o que há no mercado, né? Embora a gente escute 60 anos, mas é uma empresa que não para nunca, é uma empresa que ela está sempre se reinventando, né? É uma empresa que ela está sempre antenada. Então, a gente tem sempre muito essa preocupação de fornecer aos nossos alunos, né? Todas as possibilidades que eles têm para poder aprender essa língua, né? Para aprender a língua do Tio Sam, ou até para aprender a língua espanhola, né? Porque muita gente, aliás, inglês e espanhol é FISC, né? Olha aí a nossa... Um ótimo jargão, né? Não é que todo mundo, né? Até hoje, a gente tem uns pequenininhos que passam em frente da escola e olha o nome e canta música. Cantando, virou, né? Fica aquele grudezinho. Aquela música chiclete, né? Maravilha. Então, uma das coisas bacanas da FISC é essa, né? Então, hoje a gente pode atender desde crianças de 3 anos, né? Até os 100. Até quem quiser estudar. Até quem quiser estudar. Exatamente. Nós temos alunos, por exemplo, que têm 60 anos estudando conosco. É uma coisa muito bacana. Que maravilha. Né? Dora, vamos falar de juventude? Eu acho muito legal isso, porque eu gosto de me basear no que eu vivi, né? E do que eu ouvi de vocês. Eu falo vocês é o conjunto, não tem como falar Dora sem Fisk e sem Gilberto, né? É verdade. É tudo atrelado. E eu vivi muito isso. Olha a cena que eu tinha quando eu tinha minha pré-adolescência. Eu ia para a feira, que eu moro muito próximo da feira, e meu pai é da ferrovia, aposentado, e a gente ia muito para a feira cedo. Eu não podia ir em festa ainda. E todo mundo de preto no sábado de manhã. No sábado de manhã. Porque quem é dessa geração vai saber do que eu estou falando. Era o famoso baile do Halloween do Fisk. Halloween, né? Nossa, foi muito bacana, né? Porque assim, hoje a gente tem todo mundo fazendo Halloween, mas naquela época, como eu te disse, fomos pioneiros em trazer o Halloween para a cidade, deixar o Halloween conhecido. E era uma festa, Edgar, era uma festa que ela sempre foi, né? Nos anos que a gente fez, ela sempre foi uma festa filantrópica. Nós sempre ajudamos as entidades, né? Com o baile do Halloween. Então, nunca foi uma festa para nós ganharmos dinheiro. Ela sempre foi uma festa em prol de entidades que precisavam, né? Ou era a APAI, ou era alguma creche, ou era o Lar dos Velhinhos. Então, sempre foi uma festa, né? Talvez por isso o grande sucesso dela, né? Porque todo mundo nos ajudava, nossos alunos nos ajudavam a vender, e eles ajudavam a vender pelo prazer, porque era uma festa filantrópica, né? Então, cada um que vendia tantos convites, ganhava tantos convites, né? Mas ele sabia que ele estava fazendo isso ou para pai, ou para o Lar dos Velhinhos, ou para alguma creche que a gente doaria aquele ano, né? E era isso, né? Então, e assim, era muito engraçado porque eram 2 bailes, né? Então, eram 2 faixa etárias de bailes. Então, a gente tinha os pequenininhos, que a gente começava tipo 7 horas da manhã e terminava
às 11, né? Então, 11 horas, um pouquinho antes das 11, né? Porque 11 horas, 11, 11h30, começava o baile adulto, né? E naquela época, tinha aquela história, né? Se fosse menor, tinha que ter autorização do juizado de menor para estar no baile e coisa e tal, né? E assim, as crianças tinham que sair, mas as crianças não saíam, não tinha como fazer as crianças saírem, elas não queriam, né? E normalmente o baile que continuava era com o Jair Supercap, não sei se você lembra dessa banda, né? Jair era sensacional, né? E assim, elas não queriam sair, então qual foi a nossa ideia? Então, quando a gente vendia a parte infantil, a gente vendia com os pais, porque aí os pais ficando, as crianças podiam ficar. E aí saía todo mundo mesmo, 4 horas, 5 horas da manhã, né, pra feira, né? Aí você via aquela turma de bruxinhos, né? Aí depois eu peguei a idade, né, tal, e eu comecei a frequentar, porque assim, o baile não era exclusivo só para os alunos. Não, era aberto. Era aberto, eu me lembro que eu comprei, amigos meus, nós íamos em turma, mas engraçado, né, Dora, como que certas coisas mudam. Meu pai sempre falava isso, e hoje eu vivo isso. Parece que na nossa época era diferente. Por quê? Porque era menos violência, era menos tudo, então era menos excessos, né? E assim, como a gente está falando de juventude, a coisa mudou muito, né? Então, antigamente eu me lembro que assim, a gente saía daqui a pé, às vezes, era Três Lagoas Clube. Três Lagoas Clube, assim, a gente começou no Rotary Club, pequenininho, né, baile assim só para as crianças mesmo, né, era mais fechado, da escola, as crianças convidavam os coleguinhas que mesmo que não estudavam com a gente e tal, né, e depois, como foi tomando uma amplitude, né? Foi aumentando e tal. Aí a gente passou a fazer o baile no Três Lagoas Clube. Eu tenho mães que às vezes eu encontro hoje e falo assim: nossa, minha filha debutou no baile de vocês, minha filha debutou no baile do Halloween, né? Então, assim, é muito gostoso ouvir isso, né? Porque você trouxe uma cultura que ninguém conhecia, né? E assim, uma banda, porque assim, nós vivemos numa região predominante. Eu trago muita gente, você sabe disso, muita gente do Rio de Janeiro, São Paulo, para a gente poder trocar uma ideia aqui na nossa região. Eu acho que é muito legal, porque você tem que trazer. O Brasil é muito miscigenado, né? Mas aqui o que predomina mais acaba sendo a parte mais sertaneja. E assim, eu acho que não, acho que você tem que entender de tudo, você tem que buscar novas culturas, buscar novos horizontes, acho que é muito bom isso. Então, tem que ser eclético, né? Eclético, e assim, vocês foram revolucionários com isso. Jair Supercapri era assim, ainda é, né, uma das referências de nome de bailes de formatura, de bailes... Verdade, ele era... Nossa, os bailes dele eram muito bacana, né? E era muito miscigenado, né, as músicas deles, eles tocavam de tudo. De tudo, né? Aí daqui a pouco a gente começa a ficar saudoso, né? Saudade dos bailes, né? Que bacana. Você tem material desses bailes? Tenho tudo em fotos, né? A gente tem álbuns e álbuns guardados, né? Olha, de tudo gente. Isso aí. Vai fazer uma visitinha pra Dora lá no FISC, gente. Vocês vão ver vocês vão ver algum de vocês lá, dos pais de vocês. Vão se encontrar lá. Que maravilha, que maravilha. Uma ideia de uma exposição, hein, Dora? O que você acha? Faz uma exposição. Vamos pensar. Vamos pensar nisso, sim. Bom, e quantas edições foram? Assim, você se lembra mais ou menos de quando a quando você começou a fazer o famoso baile do Halloween? Nossa, a gente começou o baile na década de 90, praticamente, né? Eu acho que a gente levou bem aí uns 10 anos fazendo o Halloween, né? Sim. Uns 10 anos, foi na década de 90 até um pouquinho antes, né? Do anos 2000, que foi quando a gente começou a parar, porque começou a perder, né, Edgar? Aquela coisa de baile, ninguém mais queria, já começou a ficar uma coisa, né? O Três Lagoas Clube também entrou em certa decadência, o que é uma pena, né? Uma grande pena, sim, porque era um clube fantástico, né? E além de grande, de espaçoso, de bonito, né? É uma pena, uma grande pena, mas enfim, as histórias ficam, né? Graças a Deus, sim, as nossas memórias ficam. E viver de memória, né? Graças a Deus a gente tem todas elas, né? E o seu legado, e você está deixando o seu legado, olha, isso é muito bom. Com certeza, né? Tomara que muita gente aproveite, espero.
Dora, vamos falar um pouquinho de idioma. Por exemplo, uma pessoa, qual que é a idade recomendada que você indicaria se para o meu afilhado de 6 anos, por exemplo, ele já pode ingressar? Já está atrasado. Então, qual que é a idade mínima, por Ó, exemplo? na verdade, a gente já começa com os 3 anos, né? 3 anos, 3 anos e meio, a criança já começa a trabalhar o inglês, né? Por quê? Muita gente fala assim, ai, mas e aí? Mas vai ser alfabetizado, não vai atrapalhar? De jeito nenhum. Até porque a parte com que ele vai começar a aprender é a parte oral. Ele vai ser igual a mãe que ensina o português para ele vai começar a aprender no inglês. Então, ele vai ter muito mais facilidade. Ele tem a cabecinha dele livre, né? Ele vai aprender os fonemas sem erros, né? Então, e a criança tem uma facilidade incrível para memorizar. Né? Óbvio que tanto essa facilidade para memorizar, para guardar e para perder essa memória é toda rápida, mas é um processo que você constrói, né, Edgar? Língua é um processo que você constrói, não é um processo da noite para o dia, né? Aprender línguas não é um processo da noite para o dia. Nós aprendemos português até hoje, né? Nós falamos português, mas falamos certo? Falamos correto? Né? Não erramos? Ou se erramos, né? Comunicamos? Sim, comunicamos. Então, é essa a ideia, de fazer também com que a criança, já desde pequenininha, se comunique em inglês, né? E é perfeito, não vai atrapalhar na alfabetização, não vai atrapalhar em absolutamente nada. A criança tem um mindset, né? Todo livre aí para ela montar na sua cabecinha as duas línguas perfeitamente, tá? E eles vão, assim, se apaixonar, sabe? O bacana de começar novo, Edgar, é que eles vão gostar, vão se apaixonar pela língua, entendeu? Porque às vezes você vem, sei lá, aos 20 anos, aí você vê assim, nossa, eu nunca aprendi inglês, eu não gosto de inglês, ou porque eu tive um péssimo experimento com inglês. A criança não, ela vai começar a se apaixonar pela língua ali, né? Então, não que seja um processo fácil, nada é fácil. Aprender não é fácil, né? O processo também. Então, claro que vai exigir anos, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou colocar com 3 anos, eu vou colocar com 4 anos, meu filho vai estudar inglês 15 anos, aí daqui a pouco vem métodos, aí eu falo, aprenda inglês em 15 dias, né? É complicado então, isso. É um processo, né? Será que mas se eu for para os Estados Unidos, em um mês eu aprendo. Poxa, é uma situação diferente. Nos Estados Unidos, você está convivendo com a língua 24 horas. Ou você aprende ou morre de fome, né? Exatamente. A situação é diferente, é a mesma coisa. Você sabe nadar? Não sei. Te jogo num lago. E agora, meu filho? Ou você nada ou se vira. Se vira, não é? Então, Dora, é mais ou menos isso. O Paulo Henrique Rosseto, ele fez uma pergunta aqui, vamos responder para ele? Vamos lá, bora! Professor Paulo, obrigada! Obrigada por estar aqui com a gente. Ó, a Andrea, deixa eu só dar uma recapitulada quem que entrou aqui. O Rai Campos, o Gilberto, que está com a gente já desde o começo, José Lima, um grande amigo meu também, a Estela Facker, mandar um beijo para todo mundo, Fernanda Fogaça. Um beijão, nossa, obrigada por estar aqui com a gente. E o Paulo Rosseto falou assim, bora, vamos continuar batendo esse papão. O papo hoje, a casa é nossa, vamos dizer que assim. Bom! Qual que é o maior desafio hoje, nos dias atuais, Dora, pelo ensino de línguas? O maior desafio hoje, eu acho que é convencer as pessoas, né, de que estudar vale a pena, sabe? De que você aprender uma língua vai te trazer toda uma cultura nova, vai te trazer todo um mundo novo, vai te trazer conhecimentos novos. Então, assim, o grande desafio hoje é a gente fazer as pessoas se apaixonarem, porque tudo hoje é muito rápido. A vida hoje, né, na internet é muito rápida, né? Os cursos todos, né, você vê aí, aprenda em um mês, aprenda em uma semana, aprenda em não sei quantos dias, né? E esse é o grande desafio, né? Dizer para a pessoa que não há pressa, né? Você vai conseguir. Não tenha pressa, não se desespere, né? Língua é isso, língua é um processo doloroso mesmo, é um processo de sentar, de estudar, né? E o grande desafio nosso hoje, meu, por exemplo,
é convencer as pessoas realmente de que elas vão conseguir, né? Apesar de não ser tão rápido quanto elas gostariam, né? Mas elas vão conseguir. Maravilha, olha isso. Aí, gente, estamos tendo até uma aulinha aqui já online. Falando em aula online, Dora, o que você está achando dessa situação de EAD? Tô achando agora... sensacional. Como professora, como método. Maravilhoso. Eu gosto de ouvir a opinião, muito bom. Não, sério, eu tô falando sério, diga, olha, eu posso trabalhar, eu posso estar aqui na minha casa, no conforto da minha casa, eu posso dar conta da minha vida aqui em casa, né? Mas eu entendo também que a situação que colocou a gente na vida online, que colocou nós, professores online, é um tanto quanto diferente, né? Então, por exemplo, a gente, talvez, se a gente tivesse entrado nesse caminho do online, não por obrigação como nós entramos, ou por opção, né? Talvez fosse uma coisa melhor, mas é sensacional, eu tô adorando a trabalhar online, né? Para mim, porque na verdade, assim, as nossas aulas online, elas são ao vivo, do jeito que eu tô aqui com você, a minha aula com os meus alunos, né? Eu abro uma sala de Zoom, meus alunos estão ali ao vivo, né? E a gente vai trabalhar aqui, do jeito que você estamos conversando aqui. Então, e eu estou na minha casa, né? De repente, olha o que eu economizo, olha o que um pai economiza, né? Não tem trânsito para levar a criança, eu tenho que ir para o supermercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo agora. Só que eu entendo também que os pais estão voltando a trabalhar. Eu entendo que as crianças estão, eu vou usar uma palavra chula aqui, desculpa, aí, pessoal, né? As crianças estão de saco cheio de ficar em casa. Mas por quê? Porque a nossa liberdade foi tolhida, né? A gente não tá porque quer nessa aula à distância, né? Quando eu digo a gente, eu digo as crianças e os adolescentes. Então, eles já estão, assim, no limite, né? Por que eu não posso sair? Né? Até esses dias, conversando com uma mãe, ela me contou, né? Falou assim, mas o meu pequeno não aguenta mais. Ele, que hora que acaba a aula? Eu não quero ir, mamãe, né? Gilberto. Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! Olha aqui, olha café, gente. Olha eu tô aqui também, olha que maravilha. Eu vou te mandar uma, viu? Vou te mandar delícia! Olha, esse aqui é do meu super student. Olha quem era meu super student. Você consegue ver aí? Não, mostra mais não pertinho dá, da né? câmera. Mais perto da câmera. Deixa eu ver se eu... Aí eu aí. Que maravilha! Tô sentindo que tá puxando o saquinho, hein? Não é? Olha só. Fazendo propaganda do bebê da mamãe. Que bacana. Mas, enfim, ela contando assim, né? Que ele pequenininho, 4 aninhos, a aula tá online, né? Só que eles estão no limite, porque eles não estão, eles não podem sair, né? Não é uma coisa, né? Por mais que a gente deixe a aula gostosa, que a gente tente colocar aquela aula bacana para eles, não é a mesma coisa, né? Mas infelizmente, né? A gente não pode voltar, né? A gente pode ir para o shopping, a gente pode ir para o cinema, para uma sala fechada, que não tem janela, que não tem nada, né? Mas a gente não pode voltar à aula ainda, né? Então, mas dá aquela saudade também, né? Daquela turma. Nossa, e assim, né? A gente tem aluninhos assim, que às vezes a mãe vai lá pagar a mensalidade e tal, né? E a gente não pode chegar perto, a gente pode dar aquele abraço gostoso, aquele beijo gostoso, né? Então, assim, é complicado, né? A gente entende que seja uma situação complicada. Mas, por outro lado, é uma situação, assim, eu vou ser sincera, eu gostei da aula online, eu era uma das pessoas que eu era contra, mas as nossas aulas online, elas são praticamente ao vivo, né? Só que a gente tem um monte de coisa agora que está atrapalhando, né? Por exemplo, a internet, ela está ela está caindo demais, porque todo mundo está usando demais, né? Então, tem hora que está boa, tem hora que não está boa. A gente tem o problema de aluno que, às vezes, não tem a internet em casa, depende, né? E aí, por exemplo, você vai ter que dar aula pelo WhatsApp, né? Mas, enfim, eu nunca imaginei que eu fosse entender de tecnologia e a gente está aí
para o que deve é. É isso, é ser professor, é a gente se reinventar. Se reinventar, né? Viramos o quê? Viramos videomaker, viramos influencer. Tamo E vamos aí. lá. Então, Vamos lá. estamos na. A gente precisa fritar um ovinho também, faz Frita, uma não, faz de faxina. tudo. Dá aula, enquanto dá aula, passa pano aqui na bancada e vamos embora. Eu vou contar uma coisa, minha mãe vai me matar que eu vou contar isso. Ah, é? O meu afilhado tem 7 anos. E assim, essa geração mais nova, a mãe dele tem 30 anos. Ela não consegue fazer 2, 3 coisas, não. E minha mãe olhava aquilo, ficava brava, falava assim, mãe, o que você tá olhando feio assim? Gente, na minha época, eu chegava do almoço, porque ela trabalhou na UFMS muitos anos, e ela vinha, fazia o almoço, dava uma madeira para mim, limpava não sei o quê, descongelava não sei o quê, tudo ao mesmo tempo. Ela falou, essa geração nova não tá com Não faz nada. Mas é que eles são a geração né? Do digital, nós não damos conta, né? Então. Eles estão aqui na aula, estão aqui no chat, estão aqui conversando no WhatsApp, né? Eles são multitask, né? Eu não consigo, eu consigo fazer 500 coisas. Olha, gente, que marido, ó a propaganda. Grande gente, Gilberto. trouxe o quentinho. Meu pai. Gilberto. Tá vendo? Por isso que trabalha Maravilha. quase 40 Viu anos só? junto. A receita do bom casamento. Tá vendo? Né? Que bacana. Vocês passaram muitos perrengues também, né? Eu falo questões financeiras dos planos que nós vivemos aí. Eu li uma matéria que você né? Passamos por fez todos. Uma matéria até que o Gilberto, o Júnior mandou para mim, que você deu para Rara Gente, que eu achei muito legal. E você falando que você passou também dificuldades, porque assim, poupança que sobe, não sei o que desce. Todos. Rapaz, eu não sei se você já estudava naquela época, mas a gente teve um período, tivemos um ano de inflação que a mensalidade hoje, vamos supor, hoje era 100. Virava à noite, era 110. Virava à noite, era 120. Virava à noite. O overnight. Era o que o pessoal chamava de overnight. Overnight. Então foi assim. Foi loucuras e loucuras, sabe? Quando eu comprei a escola, né, eu fiz um financiamento no Banco do Brasil e logo em seguida aconteceu um plano, eu até não lembro mais qual deles que era, né? E esse plano era o seguinte, então a gente tinha feito umas parcelas, que eram parcelas fixas, e de repente essas parcelas não eram mais fixas, e elas aumentavam, tá? Então, por exemplo, por conta do overnight. Então, quando eu ia pagar a parcela do mês, então vamos supor, sei lá, se eu tinha que pagar 50 mil para o banco, no fim do mês eu virava 200 mil. Era uma loucura esse negócio, sabe? Então aqui você não dormia mais, sabe? Você pensava, né? Eu só trabalho para pagar contas, né? Mas perrengue faz parte, né, Edgar? Isso faz parte, né? Quem nunca passou por um, né? Com certeza. E outra, pelo que a gente conversou da história, vocês já eram empreendedores, porque vocês têm esse perfil. E assim, o legal é que você pega o lado pedagógico, né? E o Gilberto aguenta o financeiro. Ele aguenta. Eu fico na boa, ele aguenta os perrengues. Mas não é bem assim, não. A gente trabalha junto, brincadeira. Mas é isso mesmo, né? Mas o bom é isso, porque ele trouxe para a escola a experiência que ele teve no banco, né? Foram 15 anos de banco que ele trabalhou. Então foi uma experiência bem bacana, né? Juntar os dois, né? Então, e aí eu pude escolher, porque na verdade, se eu fosse a dona da escola, eu teria que ter aberto mão de ser professora. E ele vindo trabalhar comigo foi uma coisa que me permitiu essa escolha, né? Me permitiu ser professora, que é o que eu gosto de ser. Né? Desde o começo, que eu já até anotei algumas coisas aqui que eu falei, meu Deus, é a vocação, ela tem vocação para isso. Dora, e hoje, quantos, não pode esquecer de ninguém, hein? Quantos colaboradores nós temos com vocês? Hoje nós temos 8, são 8 no total, né? São 8 colaboradores que trabalham conosco, né?
Até porque, por questão do Covid, do próprio, né, da própria situação, hoje a gente diminuiu. Não, na verdade, não diminuímos funcionários, nós já estávamos com esse número de funcionários, 8 funcionários, a escola funciona bem assim, graças a Deus, né? E é um número bacana, porque a gente acaba virando ali dentro uma família, né? Uma família bem bacana, porque a gente convive. Eu convivo praticamente com a escola 24 horas, né? Hoje a gente convive via Zoom, via online. As reuniões de professores são online, né? As nossas reuniões administrativas são online, né? Mas é esse trabalhar 24 horas. Eu tô. É engraçado, né? Porque a gente está aqui trabalhando online, está dando aula, mas eu estou falando com a minha secretária, eu estou falando com a minha colaboradora da limpeza, eu estou mandando para ela, mas Dora, não tem aula, não quero saber, eu quero o ar-condicionado limpo, eu quero a carteira limpa, eu quero a sala limpa, a gente não pode descuidar disso, não pode descuidar daquilo. Ela fica maluca comigo. Aí ela tira foto de tudo, olha, já fiz. É engraçado que oficialmente a gente se conheceu quando eu fui fazer umas fotos com você, né? Você se lembra? E me chamou uma atenção uma pessoa, vamos chamar de pessoa porque ela faz parte da tua família. Ela estava naquele cantinho ali, lembra? Aquela coisa pequenininha ali, né? Eu falei Cinza. que eu já arrumei até um marido para ela. Já arrumou um marido? Ô, coisa boa! Estão falando da gatinha dela. Como é que é o nome? Você está falando da Lilica. É a nossa mascotinha. Era a gatinha da minha avó. Minha avó faleceu faz 2 anos, né? Minha avó morava ali do lado da escola. E ela levou 6 meses para nos adotar. Você acredita? Nossa. Ela não dava bola para nós, tá? Ela não dava bola, ela foi vindo devagarinho, foi um namoro assim devagarinho. Ela não queria sair da casa da minha avó, a gente estava muito preocupado. E devagarinho ela foi vindo, e hoje ela está ali com a gente. Hoje ela já chega até lá na frente da escola, onde você a viu, lembra que ela estava no cantinho? Ela vai dar uma olhada o que está acontecendo. Tipo, mas ela monitorando. Estou monitorando, mas ela não chegava perto, ela levou 6 meses para nos adotar. Não fomos nós que adotamos ela, foi ela quem nos adotou. Você vê que coisa engraçada? A famosa Lilica, as crianças já conhecem a Lilica. Que bacana. Dora, posso pedir uma consultinha de inglês rápida? Lógico, vamos Adoro lá. isso. Se eu puder. No que eu puder, bora lá. Não, só diz para mim, assim, eu acho muito legal, porque existe muita diferença entre o inglês britânico, o inglês americano, o canadense também. O que difere? O que tem? A parte mais técnica falando. Tecnicamente falando, é a pronúncia e vocabulário, né, Edgar? Não que assim, olha só. Vamos falar primeiro de português? Vamos falar de português do Brasil? Vamos falar de português no Brasil? Olha só que coisa interessante. Se você for para o Nordeste, você vai ter um português. Se você for para o Sul, você vai ter outro português. Se você está aqui no Centro-Oeste, a gente tem outro português. Se a gente for para São Paulo, a gente tem outro português. Cada Brasil tem um português, não é verdade? Embora a gente fale a língua portuguesa, tá? Então, a gente se entende. Embora nós tenhamos diferenças de vocabulário, essas diferenças não impedem que a gente não se entenda, não é verdade? Vamos pegar a palavra menino, né? Aqui é moleque, no sul é guri, né? Se a gente for lá para o norte, acho que tem um outro nome, não me lembro no momento, mas a gente tem a diferenciação de vocabulário, mas nada impede que nós nos comunicamos ou que nos entendamos. Se a gente for para Portugal, a gente vai ter, né, outro português, obviamente, né? Dos nossos queridos ancestrais aí, e a gente vai conseguir entender, né? Embora um pouquinho mais elaborado do que o nosso, um pouquinho mais difícil, um sotaque um tanto quanto diferente, mas nós vamos conseguir nos comunicar, nos entender. Quando a gente fala, antes da gente chegar no inglês, vamos para o espanhol, né? Olha quanto espanhol diferente a gente tem na América, né? Só aqui, cada país nosso, eu tenho viajado, né? É uma das nossas metas, minha e do meu esposo, do Gilberto, conhecer os países da América do Sul, todos eles, né? E a gente vai ali para o Paraguai, né?
E muitas vezes as pessoas falam, mas lá no Paraguai eu entendo espanhol. Você vai ali na Casa China, entende mesmo. Eles falam português com você, ótimo, né? Mas se você for ali para Assunção, se você adentrar, você vai encontrar, além do espanhol, você vai encontrar o Guarani. Quando eles não querem que você entenda o que eles estão falando, eles vão falar em Guarani. Se a gente for para Bolívia, eles têm uma língua chamada Quechua, que é uma língua indígena, né? E eles misturam o Quechua com o espanhol. Então, quando eles não querem que você entenda, bye, amiga, eles vão falar o Quechua. O Peru, idem. A Argentina também tem um dialeto que eles falam lá, que eu não me lembro o nome no momento. Mas a língua espanhola falada aqui na América, em cada país que a gente vai, tem uma diferença. Eu estive, o ano passado, a gente passou as nossas férias, né? A gente economiza o ano inteiro e a gente escolhe um país para a gente passear. E o ano passado a gente foi para a Colômbia, né? Quando eu cheguei na Colômbia, Bogotá, uma maravilha, estava entendendo tudo, uma delícia. Mas as nossas férias foi em Cartagena das Índias, né? Cartagena de las Índias. E ao chegar no hotel, tinha um mocinho. Gente, juro por Deus, eu não sei que língua aquele moço falava, não. Falei, amor, aí teve uma hora que eu falei para ele assim, não te compreendo nada que habla comigo. E ele olhou assustado para mim, assim, gente, eu não conseguia entender o que aquele moço falava. Ele não falava, juro por Deus. Aí tinha uma outra, aí ele chamou uma mocinha, que eu conversei com ela em espanhol, entendi tudo que ela falou, mas ele, juro por Deus, eu não entendia uma palavra do que aquele... Gente, esse moço não fala espanhol, ele tá de sacanagem comigo. E quantos anos de espanhol eu tenho, né? E aí ele chamou, mas aí depois, acostumando e tal, consegui entender o que ele falava depois mais para frente. E aí a gente vai para a língua inglesa, né? A gente não tem só o inglês falado nos Estados Unidos, como você disse, na Inglaterra. A gente tem o australiano, o da Nova Zelândia, a gente tem até o inglês falado pelos outros países, né? Pela Índia, né? E vamos falar de Inglaterra e de Estados Unidos. A gente tem a grande diferença de pronúncia, né? Por exemplo, os R's, né? O americano, graças a Deus, o americano fala R, gente. O americano fala better, igual nós, mato-grossenses, falamos, porta. Ai, que coisa boa, né? A gente, então, é mais fácil aprender, fica mais às vezes, fácil do que um carioca. inglês, não é? Olha só, aí o britânico fala beta, ainda engole o R, ai, que raiva. Engole o R, embora eu acho lindo a pronúncia britânica, mas eles falam beta, né? Eles falam, sei lá, vamos lembrar, car, né? O americano fala car, ai que bom que fala car, né? Eu falo car, igualzinho, né? Que maravilha. Então, e tem diferença de vocabulário sim, né? Por exemplo, flat para apartamento na Inglaterra, apartment dos Estados Unidos, elevator e lift para elevador. Tem algumas diferenças de vocabulário, mas também não é nada que vai nos impedir de entender, não. Quando eu fiz o meu doutorado, a PUC ela tinha uma parceria com a Universidade da Austrália. Então, a maioria dos professores que vinham dar palestra para a gente, eles eram australianos, né? Inclusive, o autor da gramática sistêmica funcional, ele é australiano, né? E todos os professores que vinham da Universidade da Austrália eram. E era uma boa, era super tranquilo. E a Austrália, ela foi colonizada por ingleses, né? Mas, assim, eu acredito que quando eles estão conversando com a gente, né? Há aquela gentileza, né? De dar aquele tempo para a gente poder falar, para a gente poder ouvir. Não é nada desesperador, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu falo demais, né, gente? Eu tô aqui. Gente, eu anotei um monte de coisas, tá? Se vocês... Apesar que vai ficar salva essa entrevista, eu vou até fazer esse adendo, vai ficar salva aqui. Eu vou jogar no nosso canal do YouTube, Café Cultural MS, e depois a gente disponibiliza os links para os amigos mais próximos aí. Ai, que legal, bacana. Para repostar, vai ser muito aí legal. Aí a gente assiste e vê os fora que a gente deu, né, Edgar? Assim. Mara, olha, a Dora caiu, voltou, e vamos lá. Ai, socorro! Dora, eu falei até agora eu falei com a profissional, né, a profissional teacher Dora, que eu falo que ela já é uma protagonista de uma história. Porém, agora eu quero falar quero conhecer um pouco da Dora pessoa. Então, será que ele existe? Acho que não existe, é uma só. Mas tem as coisas mais
peculiares. Eu gosto de fazer um bate-bola pra gente já ir meio que... Pra conhecer melhor. Eu falo uma palavra, a primeira coisa que vem na tua mente, o que significa pra você, você fala. Não precisa ser outra palavra, assim, uma coisa que Ai, que significa medo. isso. É muito legal, você vai gostar. Família. Tudo para mim Amigos. maravilhosos. Sem eles, a vida é muito triste. Tem quantidade? Tenho, conto nos meus dedos. Amigos, sobra. Que maravilha. Trabalho. Trabalho é um desafio a cada dia. Vencido. Uma meta. Uma meta. Sempre a minha escola. Sempre a minha escola. É a número 1. Uma gratidão. Uma gratidão é a Deus pelo filho que me deu, pelo marido que eu tenho, pela minha escola e meu trabalho, pelos meus colaboradores, por amigos que eu tenho feito pela vida. Gratidão é isso para mim. Maravilha. Amor. Amor de vó, que foi mãe, que já se foi. Esse é o grande amor da minha vida. E depois, lógico, né? Depois da minha avó, vem o meu esposo, vem o meu filho, né? Vem minha nora, que está chegando aí, quiçá meus Olha. netos, né? Que maravilha. Futuro. Futuro é hoje, né? Futuro é hoje. Não vamos filosofar do futuro, né? Mas o futuro é hoje. O futuro foi ontem, né? E o futuro é amanhã. Mas o futuro é hoje, né? Temos que pensar hoje para o que vai acontecer amanhã. Passado. Passado é um aprendizado muito bom, né? A gente faz coisas, né? E todas as coisas que eu fiz no meu passado, eu não me arrependo de nenhuma delas. Aliás, eu arrependo sim de alguma coisa que eu não tenha feito. Isso é o que eu me arrependo. Maravilha. E o presente? O presente também é um desafio muito grande, né? Nesse momento de Covid, né? É um desafio vencer o fato desse confinamento, vencer o fato da nossa liberdade estar tolhida. Então, é um desafio. O mundo passou por uma mudança, né? Virou meio que de Muito ponta grande. cabeça. Exato. Existe um mundo E foi bom, antes? né? Você acha que existe um mundo antes de pandemia e pós? Com certeza, sempre existiu, né? A pandemia ela vem aí mesmo para remodelar mesmo, né? Para dar uma virada, vamos dizer assim, né? E talvez os filmes de ficção científica já estivessem nos avisando, né? Eu acredito muito nisso também. Gente, eu não tenho mais perguntas. Se alguém quiser deixar alguma pergunta para Dora, fique à vontade. A gente responde. A gente responde. E assim, eu quero já te agradecer, Dora, pela sua gentileza, sua sensibilidade, de ter aceitado assim de pronto. Ela falou, não, hoje eu não posso, mas amanhã tal, sabe? Ela foi muito generosa com isso. Dividiu com a gente aqui um pouco da história dela, dessa trajetória linda de uma, não só professora, mãe, tia, amiga, de quantas pessoas, e não só aqui, local, regional, dos lugares que ela passa. Então, eu quero te agradecer, Dora, te parabenizar e te desejar todo o sucesso que você já conseguiu, mas em dobro, que venha para você e para sua família toda. Amém, amém. Isso também é muito para você também, Edgar. Todo sucesso nesse seu café cultural maravilhoso, tá? A gente está acompanhando aí de vez em quando dá, às vezes não dá, mas maravilhoso. Amei a sua ideia também, tá? Conta com a gente sempre que você quiser, que precisar, tá? Muito obrigada de coração. Eu que agradeço todo mundo que entrou aqui, que assistiu a gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente aí, né? 1 hora, né? Nossa Senhora, o professor fala muito, credo! Rapidinho. Jornalista com professor fala muita coisa. Ó, um rapaz chamado, acho que Gilberto Vieira, não sei se você conhece ele, ele perguntou aqui, como que você encara o desafio de estudar francês?
Por que será que Como ele que perguntou isso? Por que será que ele perguntou isso? Porque a mãe dele, né, tá estudando francês com ele. Eu encaro o francês como um desafio. Sério? Eu acho lindo. Eu acho Sério, um né? É um idioma desafio. incrível. Mas é um desafio gostoso, porque, né, aos 55 anos, eu não tenho por que mentir minha idade, né? Aprender é sempre muito bom, né? E a gente tem aí em casa, né, um filho aí que ensina a mãe, olha que bacana, né? E o mais bacana de tudo isso, o que me deixa, Edgar, muito contente, não é só o meu filho saber muito mais do que eu, mas eu fico super satisfeita quando eu sei que os meus alunos superaram o mestre, são melhores do que eu no inglês, no espanhol, em tudo, porque a satisfação é muito grande. O desafio do francês é enorme para mim. Mas eu vou vencer. Se E Deus quiser. ele perguntou se o professor é bom. Nosso professor é ótimo, o professor é excelente. A aluna é que não é muito dedicada, né? A professora, quando vira aluna, é uma desgraça. Meu Deus! Não é? Professor virou aluno, eu vou te contar. Dá trabalho. Tem castigo, dá trabalho. Dá trabalho. Que delícia. É bom isso. A mãe aqui é malandra. Gente, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Quero agradecer mesmo. A Dora, eu já falei tudo que eu queria ter falado. Agradecer mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por esse legado que você está deixando aí para todo mundo. E Obrigada, assim, você também conta comigo. A gente está sempre à disposição. E se Deus quiser. Vamos fazer muitas outras. Ó, fala pra minha mãe que eu a amo e estou mandando um beijo enorme. Ai, que fofo. Todo mundo, ó, o Paulo Rosseto falou assim, eu que o digo, o professor virou aluno. Paulo Rosseto também virou aluno. Virou aluno. Ai, que lindo. Obrigada, professor Paulo. Obrigada. Gente, obrigado mais uma vez. Terça-feira nós temos mais uma edição. Ainda é surpresinha, mas eu vou divulgando aqui para vocês. Oba, Dora, legal. Beijão, grande. Meu querido. Beijo muito grande. Muito obrigada. Namastê. Namastê.